Você vê que a chamada de Abraão também foi do mesmo amor. Gênesis capítulo 2 diz que ele tira Abraão do meio que ele estava vivendo e diz: olha, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que ainda vou te mostrar, queridos. Então, muitas das vezes, o sacrifício de deixar para trás aquilo que nós estávamos acostumados a viver em prol da obra do Senhor, queridos, é algo que só entendemos através dos olhos espirituais, que só entendemos através da revelação divina. Qual, presbítero? A revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Uma coisa que me chama muita atenção é que o segundo tópico, nós já somos escolhidos de Deus, e agora temos que ser homens cheios do Espírito. A Bíblia diz que Josué era um homem cheio do Espírito. E aí, quando nós pegamos em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer dizer que nós temos que nos esvaziar das emoções que o mundo nos provém, temos que nos esvaziar das ideias que o mundo nos oferece, dos manjares que o mundo oferece, e ser cheio da graça, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, para que nós possamos estar firmes na hora da tribulação. Porque Josué estava passando por um momento difícil. Agora você imagina ele à frente daquele povo, uma multidão de pessoas. Porque, queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus que não trabalha com a lógica humana, não. Quando você pensa que Ele vai fazer de um modo, Ele faz de outro, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele pega um povo escravizado e leva para um lugar mais difícil de sobreviver. Qual, presbítero? O deserto. E aí no deserto ele doutrina, no deserto ele ensina, no deserto ele mostra que nós somos dependentes de Deus, sim. No deserto ele manifesta a glória dele sobre a tua vida, amados. Mas à frente sempre existiu um líder. E é engraçado que até na nossa família, no nosso meio do lar, nossos filhos, eles tendem a ter os trejeitos do pai ou da mãe, do líder que ele vê no momento. E não é diferente nas nossas igrejas. Nós temos que sim ser exemplo dos fiéis, e os fiéis, eles veem em nós algo. Foi lindo essa apresentação das crianças aqui, como a criança vê o pastor. A forma mais pura de se mostrar como nós estamos sendo vistos pelas crianças ou pelo povo. O pastor Lúcio parecia até o Superman aqui. Eles desenharam, parecia até o Superman. Falei, caramba. Mas é assim mesmo que Deus faz. É assim mesmo, amados. A igreja hoje vive uma luta espiritual tremenda. E se nós não começarmos a plantar essa sementinha nas crianças, a gente não conseguir, não começar a plantar até mesmo na própria igreja, essa semente se perde. Hoje nós estamos semeando e chorando, mas vai chegar o dia que nós vamos colher os nossos frutos. Glória a Deus. Nós vamos colher, amados. Através de uma palavra, através de um abraço. Eu adorei muito, porque a igreja ela abraça, ela tem o cuidado, ela pergunta, vem cá, você. E é legal isso. Não tem discriminação, não é isso. Não, tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque o seu líder, ele é assim. Amém, Jesus. E quando o líder é assim, a igreja também é saudável, conhecedora da palavra, amiga, acolhedora, cheia dos frutos, né? Que se preocupa e que guarda a palavra da verdade, amados. Amém, Jesus. Uma coisa triste é quando nós não sabemos que o Espírito não está mais sobre nós. Você vai lá no livro de Juízes e vai ver Sansão sair à guerra, peleja,
achando que ainda Deus estava sobre a vida dele. E ele, olha, eu vou sair. Juízes capítulo 16, versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Triste coisa é o homem que não tem mais o Espírito Santo sobre a sua vida, porque age conforme as suas vontades, age conforme as suas diretrizes, não pergunta mais para Deus o que tem que fazer, não pergunta mais para Deus como tem que ir, aonde tem que ir, queridos e amados. Homem cheio do Espírito. Terceiro tópico, que eu acho muito legal: Josué não se apartava da tenda do Senhor. Como é esse, presbítero? E quando eu falo tenda, eu não só falo de paredes, não falo de templo, não, queridos, mas eu falo de presença de Deus, porque naquela época ali não havia templo, mas havia o tabernáculo, no qual havia também ali dentro a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que esse jovem Josué não se apartava da tenda, ou seja, não se apartava da presença de Deus. E hoje em dia, infelizmente, por qualquer motivo, qualquer coisinha, nós nos afastamos da presença de Deus. Ah, o pastor falou isso, eu não gostei. Ah, o irmão não está rindo mais para mim, então eu vou procurar outra igreja, queridos. Mas a Bíblia diz que Josué não se afastava da tenda, ou seja, não deixava a presença do Senhor. E quando nós não deixamos a presença do Senhor, queridos, nós aprendemos dele, nós nos alimentamos dele, nós enxergamos as coisas que o mundo não consegue enxergar. Como, presbítero? Ué, alegria na dor. Que isso? Alegria na dor. Enquanto muitos estão chorando, tristes, nós estamos ali: Senhor, muito obrigado, porque Tu és fiel. Enquanto o mundo anda por uma recessão, enquanto o mundo anda por coisas tristes, por um monte de notícias que você liga a TV e vê, nós bendizemos e glorificamos o nome do Senhor. Essa alegria não vem de nós, amados, mas ela vem do próprio Deus que colocou dentro de nós. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Isso, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. E acabou. Não tem para ninguém. É por isso que você vê um velório de um cristão ser diferente dos demais velórios. Porque ele tem certeza para onde está indo, amados. Porque ele sabe que a nossa luta não é em vão. Não é em vão, cara. Por isso que diz: tudo que vier às suas mãos, faça conforme a tua força. Às vezes recebemos o ministério na mão e ficamos todos apreensivos: como é que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Não, amados, entrega a sua nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você, amados. Ficamos tímidos, né? Recebemos uma responsabilidade, como falamos no início, e ficamos meio: será que eu posso? Se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Amém, Jesus. E não é o homem que vão aparecer. Sempre aparece alguns para dizer: não vai dar certo. O Sanbalate, Tobias da vida vão aparecer para dizer: eu já te disse que isso aí não vai dar certo, mas você diz assim: o Senhor foi que me chamou para essa grande obra. Daqui um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Amém, Jesus. Então, Josué não se apartava da tenda, porque ele sabia que a tenda é lugar de milagre, que a tenda é lugar de perdão,
de alegria no Espírito Santo de Deus, queridos.